Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Muito prazer, se você não me conhece, eu sou a Sami e aqui neste canal e lá no meu Instagram também eu dou várias dicas de como você pode viajar para aquele destino que você tanto sonha de forma econômica sem deixar de aproveitar nada da sua viagem. E no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, eu vou mostrar para vocês como que eu planejo as minhas viagens. É um tema que, assim, a maioria das pessoas me pediam muito lá no Instagram, perguntando como que eu fazia para organizar, como que eu faço para organizar os meus roteiros de viagem, como que eu escolho os destinos, como que eu me programo para fazer determinadas viagens. Então, eu vou aproveitar que eu estou programando uma viagem e eu aproveitei e falei, vou sentar e vou gravar para mostrar para o pessoal como que eu faço todo esse planejamento. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, dá aquele joinha pra gente conseguir crescer por aqui. E é isso, sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Bom, quando chega a hora de programar aquela viagem que eu tanto quero, a primeira coisa que eu faço é sempre olhar o meu travel list. O que é o travel list? O meu travel list eu faço toda vez no começo do ano. Chegou, sabe quando você para escrever suas metas para o ano, as coisas que você quer? Então é a mesma coisa, só que eu faço isso voltado para as viagens. Então eu sempre escrevo quais são os destinos que eu quero conhecer durante o ano, os que são prioridade para mim, os que não são. E eu sempre faço essa listinha para eu poder conseguir me basear na hora de programar uma viagem, para ver qual lugar que eu quero ir. E aí, depois de checar o meu travel list, eu vou para o meu segundo tópico, que é ver meu orçamento. Geralmente, quando eu faço o travel list, eu já coloco alguns valores aproximados ou valores fixos que eu vou ter naquela viagem. Então, por exemplo, se eu coloco na minha travel list que eu quero conhecer o Jalapão, eu já sei que eu vou ter que ter um valor fixo para a agência que é em torno de R$1.000. Então, eu já deixo anotado na lateral, tipo do ladinho, né? Coloco lá, primeiro destino é Jalapão, valor fixo de agência, e eu já coloco. Então, eu já tenho um valor fixo na hora de basear meu orçamento. O meu terceiro tópico, ele entra qual que vai ser o meu estilo de viagem. Se eu vou querer fazer uma viagem que seja no estilo bate e volta, se eu vou querer fazer uma viagem que eu vou aproveitar para descansar, por exemplo, então uma viagem mais de, sei lá, 5 dias no destino. Se eu vou querer fazer uma viagem que é mais no estilo mochilão, que daí eu vou precisar de mais dias, ou se vai ser uma viagem mais exploratória, digamos assim, da região. Então, baseado no meu estilo de viagem, eu escolho a quantidade de dias que eu vou querer ficar naquele destino. Então, a quantidade de dias eu sempre defino baseado no estilo de viagem que eu escolher para aquele destino. Tudo isso, o meu quarto tópico, eu vou parar para escolher a temporada ideal para eu ir viajar para esse destino e as datas de ida e volta. Essa questão da temporada eu não coloco tanto como uma prioridade, porque para mim não é tão relevante. Tudo bem que tem lugares que precisam, você precisa levar em consideração a questão da temporada e tudo mais, mas não é uma coisa que eu me apego. Por quê? Já teve vezes de eu ir para um destino que as condições estavam péssimas, que não estava numa temporada boa, e eu acabava me surpreendendo, porque acabou se tornando uma viagem muito legal, eu aproveitei muito. Do mesmo jeito que tiveram outras situações que eu fui numa temporada que era considerada boa e me decepcionei, por exemplo. Então, essa questão da temporada não é tão relevante para mim. E sem contar que, principalmente, é uma questão de economia, tá, gente? Geralmente, quando você viaja em baixa temporada para destinos mais turísticos, você acaba economizando, porque é a época que as pessoas não procuram tanto, então você acaba tendo uma economia nos valores de passeios, de hospedagens e até de passagem também você tem essa vantagem. Então essa questão de temporada não é uma coisa que eu me apego muito. E feito tudo isso, é hora de decidir como que eu vou chegar no meu destino. Se for um destino mais longe, eu vou ter que ir de ônibus, eu vou ter que ir de avião. Se for uma viagem nacional, uma viagem internacional, como que eu vou fazer para chegar até o destino da viagem? Se for, dependendo da quantidade de dias que eu pegar e eu conseguir fazer 2 estados, eu consigo pegar uma carona. Então eu sempre vou ter eu sempre coloco isso no meu planejamento. Depois de escolher tudo isso, eu entro na questão tempo. Por quê? Se eu escolher ir para algum lugar de ônibus, eu preciso levar em consideração o tempo que eu vou levar para chegar até esse destino.
Se eu chego nesse destino em 24 horas, se eu optar por ir de ônibus, por exemplo, em teoria já é um dia a menos no meu roteiro, então eu preciso levar também isso em consideração na hora de fazer o planejamento. Então, fiz o planejamento, vi que eu vou de ônibus e vai demorar 19 horas para eu chegar no meu destino. Então, ou eu coloco um dia a mais na minha viagem, ou eu já tenho que ter consciência que eu vou ter 2 dias a menos, porque se eu for de ônibus e voltar de ônibus, levando em consideração que são 19 horas, já são 2 dias perdidos. Feito tudo isso, é hora de procurar a minha hospedagem. Eu sempre priorizo procurar hospedagem pelo Booking, principalmente por conta de você conseguir fazer cancelamento grátis. A maioria dos estabelecimentos na Booking te permite fazer isso, então você tem até determinada data, por exemplo, para conseguir fazer um cancelamento sem você precisar pagar nada. Isso para mim é muito bom, porque mesmo depois de eu ter feito um planejamento, eu fico direto pesquisando coisas, né? Tipo, pesquisando se eu encontro um outro lugar que esteja mais em conta, que seja mais vantajoso para mim, que daí também na questão da hospedagem já entra localização. Se na localização que eu peguei, por exemplo, fica a 1 quilômetro do centro, e aí passa um tempo eu encontro uma hospedagem que fica a 500 metros do centro, então eu consigo cancelar outra reserva e pegar essa que é a mais próxima. Então, o bom de você fazer a sua reserva pelo Booking é isso. Eu sempre priorizo, na hora de escolher a minha hospedagem, ficar em hostel, porque é bem mais econômico do que você ficar em hotel, do que ficar em pousada ou coisas do tipo. Mas depende muito do seu estilo de viagem, tá? Eu sou uma viajante econômica, então eu sempre opto pelo hostel. Mas se você já não gosta, tipo, você prefere ter privacidade ou coisas assim, você escolhe um hotel, você pode escolher pousada, fica muito a seu critério, acho que isso é bem pessoal e bem relativo. Depois de ver a hospedagem, é hora de ver a questão dos passeios e atrativos turísticos do destino que eu escolhi. A questão dos passeios. A maioria eu sempre opto por fazer sozinha e não ficar com agência, mas por conta de liberdade. Porque daí eu não tenho que me preocupar com hora para ir, com hora para voltar, com o tempo que eu vou ter em cada lugar. Então, se eu tiver a possibilidade de fazer os passeios sozinha, eu vou fazer sozinha, sem precisar pagar a agência para isso. E aí tem a questão dos atrativos também da cidade. Tem muito lugar que você consegue fazer os atrativos por conta, ou tem agências também que acabam vendendo pacotes de city tour, que você consegue conhecer os principais pontos da cidade. Essa questão dos atrativos eu sempre opto por fazer por conta. Se você faz por conta, você acaba passando por algum lugarzinho assim que não estava dentro daquele roteiro da agência e você achou bonito. Por exemplo, um exemplo que eu uso, Porto Seguro. Quando você vai para Porto Seguro, lá em Arraial da Ajuda, você tem a opção de ir pro Mirante, lá na igreja e tudo mais. Só que uma coisa que você que não está incluso na maioria das vezes nos roteiros, eu acredito, é que se você descer a escada do Mirante, tem uma fonte no meio das pedras. A escadaria de baixo também, ela é toda cheia de fitinhas penduradas. Forma um corredor muito bonito, muito colorido, que talvez não esteja no roteiro da maioria das agências de viagem quando faz um passeio para Arraial da Ajuda. Feito tudo isso, é hora de ver como que eu vou me locomover dentro daquele destino. Por quê? Se eu fizer uma forma de viagem mais econômica, eu posso levar em consideração que eu consigo ir de um atrativo para outro de Uber, ou eu consigo ir de 99, ou eu consigo ir de ônibus. Ônibus geralmente é a forma mais em conta, né, de você fazer a maioria dos passeios. Então, eu sempre tento dar uma pesquisada para ver como que é o Uber lá, como que funciona, se funciona bem, porque eu já fui para lugares que nem Uber tinha. E aí depois, visto tudo isso, é hora de eu checar como que eu vou fazer a parte da alimentação. Eu não sou o tipo de viajante gastronômica, tá? Então, dependendo do lugar, eu não vou atrás de comer muita coisa da região, até porque eu sou levemente chata com comida, porque tem coisas que eu não gosto muito, então eu não me prendo tanto à parte gastronômica, mas eu sempre procuro experimentar alguma coisa diferente. Se eu souber que tem alguma coisa diferente da região, tipo, você chega, por exemplo, em Belém. Se eu for para Belém, eu sei que eu vou querer experimentar o açaí, porque eu já sei que o açaí de lá é diferente.
o tacacá, que é uma comida típica daquela região e eu nunca comi. Então, se forem coisas que eu nunca comi, eu com certeza vou querer experimentar, mas eu não me prendo a isso. Então, para mim, não é interessante eu ir para um restaurante e pagar, tipo, 150, 160 reais num prato, que é, tipo, uma panqueca de camarão, por exemplo. E eu sempre priorizo o comércio local. Então, eu sempre vou nas barraquinhas, primeiro porque é bem mais em conta, né? A maioria das coisas, as comidas são muito saborosas. Parece que a comida de rua, ela tem um sabor mais diferente, ela é mais gostosa, sabe? É mais temperada. Então eu sempre opto por comer em barraquinhas de rua. E aí nessa questão da alimentação também, já entra que eu acabo não gastando tanto por optar ficar em hostel. Então, quando você se hospeda no hostel, você tem a cozinha compartilhada, que você pode comprar suas coisas e fazer sua própria comida. Como eu não sou uma pessoa que fica presa a comer fora ou coisas do tipo, eu, no primeiro dia que eu chego, vou no mercado, compro algumas coisinhas e deixo lá etiquetado bonitinho e vou comendo, vou fazendo a minha própria comida e vou, tipo, para fazer janta. Se eu tiver no hostel na hora do almoço, eu faço um almoço rapidinho para comer, mas não fico tão presa a isso. E se eu for sair para fazer algum passeio, alguma coisa, eu sempre compro alguns petiscos para eu comer, para eu não estar gastando tanto nas paradas também. Até porque se cada parada que você vai é um absurdo que você tem que gastar. Então, pro meu estilo de viagem, que é uma viagem mais econômica, eu não gasto muito dinheiro em paradas que os passeios fazem, porque eu sempre levo alguma coisa para comer. Essas são as 10 principais coisas que eu utilizo na hora de escolher o destino e planejar minha próxima viagem. Caso vocês façam alguma coisa diferente ou fiquem na dúvida de alguma coisa que eu falei, como que eu faço, pode deixar aqui que eu vou respondendo vocês, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, de dar um joinha e até a próxima!